Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte auditiva. Aí, não dá pra gente falar sobre a parte auditiva pensando só em Libras, pensando que é só isso, né? Que é só eu saber o alfabeto em Libras, ou não é só isso, né? A gente tem que entender um pouco melhor o processo, né? De como chega ali na deficiência auditiva, tá? Que eu acho isso bem importante, tá bom? Aí depois eu trouxe também algumas coisas para a parte prática, tá? Que eu acho que vão ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pensando assim, quais são os instrumentos para triagem auditiva e encaminhamento aí para o setor de audiologia, que é a parte que cuida, né, da nossa audição, tá? Então, ó, as experiências auditivas nos primeiros anos de vida auxiliam a organização de processos neurológicos, orgânicos, afetivos e simbólicos. O sistema auditivo está formado ao nascimento e, em função da estimulação sonora, ocorre o quê? A maturação das vias auditivas, em nível de tronco cefálico e córtex auditivo. O período de maior plasticidade neuronal da via auditiva compreende a faixa etária que vai desde o nascimento até os 2 anos de idade. Durante esse período, o sistema auditivo central encontra-se permeável às modificações, que dependerão da quantidade e da qualidade dos estímulos ofertados e captados. Por isso é fundamental a detecção precoce de qualquer alteração nesse sistema. Aí eu vou dar mais uma informação para além, né? Na verdade, esse processo aí de ouvir começa já desde a gestação. A partir do 5º mês, né, de gestação, já começam aí os estímulos auditivos, já começa a captar, né, o bebê já começa a captar os estímulos auditivos, né? Por isso que quando nasce e aí escuta a voz da mãe ou do pai, claro que tem a questão do cheiro também, né? Mas também tem a questão da voz, né? Entende sim, assim, não entende, né? É o meu pai, mas consegue reconhecer, né? O cérebro já, poxa, essa voz eu já escutei, em algum lugar eu já escutei, né? Então é isso, por isso que a gente fala o tamanho da importância, né, do período de gestação, né? Você vê como que é importante, né? Eu lembro que nas minhas 2 gestações, né, na segunda e na primeira, né? Na primeira, né, mãe, primeira viagem, aquela coisa e tal. E eu contava histórias pra Júlia na barriga, né? Só que eu não sabia que era a partir do 5º mês, então eu contava desde o começo, né? Desde o comecinho, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida, né? Foi uma gravidez planejada, então eu já tava esperando. Então, desde o começo, quando eu sabia que eu já tava grávida, eu já comecei a contar a história e pôr a mão na barriga, contar a história e pôr a mão na barriga. E eu sempre conversava e tal, e tal, e tal. E aí, depois eu comecei a cantar. Eu gosto muito de cantar, né? E aí eu cantava muito pra Júlia, né? E do Júlio César a mesma coisa. Eu sempre gostei de conversar, de ficar contando história para dormir, essas coisas já desde a gestação, né? Porque eu tinha essa noção, mas eu não sabia que era a partir do 5º mês, só fui saber depois. E aí quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, que legal! Então ela escutou aquela história que eu contei, então ela escutou aquela música que eu cantei, e sim, realmente escutou, né? Da mesma forma, também vai escutar briga, confusão e tudo mais, né? Por isso que a gente, uma das perguntas que eu tenho na minha anamnese é, passou por algum período estressante na gestação? Não que isso vai gerar uma deficiência, claro que não. Mas isso pode impactar a questão do lado emocional mesmo, né? Então a gente sabe hoje que a gente é um ser completo, né? A gente não é só cognitivo, a gente não é só emocional, a gente é tudo junto, né? A gente não é só corpo, a gente é tudo junto, né? Então, isso foi bem importante para mim. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a audição. Então, a audição é quando a gente consegue identificar e reconhecer os diferentes sons do ambiente. E aí a gente pode se comunicar com os nossos pares, né, no caso. E aí a gente tem a orelha externa, a média e a interna, tá? São as divisões que tem aqui no nosso canal auditivo, tá? Essa questão de se comunicar e tudo mais, a gente tem que entender assim, a audição, ela é muito ampla. Então, por exemplo, existe a percepção auditiva, que é eu perceber, captar um som e perceber um som, por exemplo, bate uma porta, alguém fica, acontece alguma coisa, eu percebo esse som, né? O meu ouvido percebe esse som, manda essa informação para o meu cérebro que vai processar a informação, tá?
Tem também a discriminação auditiva, que é o quê? É o saber o som que é de um passarinho, que não é igual ao som de um carro passando na rua, né? Então, tudo isso a gente aprendeu tudo isso, né? Parece que não, mas a gente aprendeu. Não é? A gente desde bebê passa uma moto, nossa, a moto fala pro bebê, nossa, a moto, como é que a moto faz? A gente imita o som da moto. Ah, e o carro, como é que o som faz? A gente imita o som do carro. Olha o passarinho, piu-piu, como ele faz? A gente imita o som, que aí entram as onomatopeias, né? Que a gente já começa a fazer desde bebê, sem saber que a gente está fazendo isso. E isso está estimulando a linguagem e a audição da criança, mas a gente vai fazendo intuitivamente, né? Como mães, normalmente a gente vai fazendo isso intuitivamente, né? Claro que não é um sistema que vem implantado, né? Tem algumas mães que têm dificuldade nesse processo, né? Por conta da questão do vínculo com a criança, mas, em geral, a gente consegue fazer isso já desde bebê. E na escola, mais ainda, né? Na creche. Meus filhos foram para a creche desde os 5 meses e meio, né? Então, eles já tiveram, além dos meus estímulos, também os estímulos da creche, que são estímulos mais direcionados, né? Ou seja, eles são pedagogicamente organizados, né? Então, tem o momento da roda, tem o momento da contação de história, tem o momento disso, tem o momento daquilo. Então, tudo isso, a gente, além de estar aprendendo a perceber, a gente está aprendendo a discriminar os sons, né? Então, quando a criança, ela coloca um aparelho auditivo, nunca ouviu, coloca um aparelho auditivo, faz um implante coclear, a gente tem que também pensar que tudo isso ela ainda está aprendendo quando ela começa a ouvir, né? Porque é um processo, não é uma coisa automática, ligamos um botãozinho e agora vamos ouvir, né? Isso não existe, né? A gente até vê, às vezes, reportagens sobre isso, nossa, que lindo, não sei o quê. Às vezes aquela criança nem está entendendo muito bem aqueles sons, né? Porque no primeiro momento ela só está captando. O entendimento é um processo que vai acontecer no decorrer, né? Conforme a estimulação, conforme a orientação vai acontecendo, conforme a gente vai ensinando essa criança, né? E algumas coisas que, para aquela criança que está já ouvindo desde a barriga da mãe, desde os 5 meses, é meio que automático, porque a gente já vai fazendo essas estimulações desde o nascimento. Para aquela criança que fez um processo de implante coclear, alguma situação assim, e que vai começar a ouvir depois, isso não foi uma coisa natural, então vai ter que ser sistematizado, né? É por isso a importância de fazer o acompanhamento com a fono, fazer o acompanhamento dentro da escola também, nos setores responsáveis, tá? Então tem tudo isso. Bom, aí tem a imagem aí, né, especificando qual que é a orelha externa, a média e a interna, né? É importante saber porque por onde a gente começa a captar o som é por aqui, né, pela orelha externa, mas ela tem todo um caminho a percorrer até chegar lá no cérebro, tá bom? E aí, então, ó, o trajeto do som, tá? Então, a gente vai chegar, as ondas sonoras, né, elas são... Oi, bom dia. A gente capta as ondas sonoras pelo ouvido externo, tá? Aí vai passar lá por dentro, o tímpano, vai para o ouvido médio, aí vai por várias áreas ali até chegar no ouvido interno. Chegando no ouvido interno, que é onde tem a cóclea, né? Por isso vem o nome implante coclear, que tem a ver com a cóclea, tá? Aí vai passar por uma parte de que tem como se fossem cílios, né? E o som tá passando por ali, é bem interessante, tá? Aí depois vai para o nervo acústico e depois chega no cérebro. Então, olha esse caminho todo, né? Quando existe uma condição ali de perda auditiva, pode ser que em algum desses locais aí do caminho é que houve uma lesão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente, dependendo da onde vai ter um funcionamento, dependendo do outro, né? Então, é por isso também que, por exemplo, o implante coclear, a gente falando bastante de implante coclear, mas tem gente que prefere não fazer, né? Por quê? Porque ele também tem uma faixa etária que ele é mais adequado, porque é uma cirurgia, né, gente? É um procedimento, então ele vai ter né, tem consequências, lógico, né? Tem todo um preparo e tudo mais. E também porque depende, né? E isso quem vai avaliar, claro, que é o médico, tudo certinho, bonitinho, né? Qual que é a área que está lesionada, né? Que se for uma área que não dê ali para
que o implante coclear não vá possibilitar grandes melhoras, às vezes não compensa fazer a cirurgia, né? Às vezes compensa um outro tipo de recurso, ou se a pessoa tem muito receio de fazer cirurgia, enfim. São várias questões que são analisadas, tá?